Bom, então, boa tarde a todos, a todas e a todes. Sejam todos bem-vindos à terceira sessão do nosso simpósio Literatura e Tecnologia, Futuros Impossíveis, que está acontecendo na sua terceira edição também, na Abralic, né? E esse ano estamos trabalhando juntos novamente. Eu, Vinícius Pereira, da UFMT, professora Regiane Rocha, da UFSCar, professora Andréa Catropa, da AMB Morumbi, propusemos esse simpósio para fortalecer as discussões, as conexões e os trabalhos conjuntos nesse tema que é tão caro para nós. Para dar início, então, aos trabalhos agora de tarde, eu vou passar o nome dos apresentadores. Queria pedir a todos para a gente se organizar para falar dentro dos 15 minutos que estavam previstos, para que a gente tenha tempo ao final para o debate. E, se a gente precisar, no debate, também mobilizar as conversas das primeiras sessões, tá tudo bem, tudo junto, tudo misturado, gente. Tá bom? Então, eu passo a palavra para a Giovana Tarvenari Paião e para o Sérgio Fabiano Aníbal. Que está aqui virtualmente apenas, mas virtualmente, que está aqui por orientação, no meu ponto aqui. Boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar, vou tentar compartilhar direto pela apresentação, vou apresentar só essa guia. Aqui, vamos ver se vai de um jeito diferente que eu tenho visto. Deixa eu ver. Estou apresentando a tela, certo, ok. Boa tarde, meu nome é Giovana, eu sou aluna do mestrado em Letras da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Assis, eu sou orientanda do professor Dr. Sérgio Fabiano Aníbal. A última vez que eu participei da Abralic foi... deixa eu colocar o timer aqui. Pronto. A última vez que eu participei da Abralic foi em 2018, presencialmente em Uberlândia. Eu era aluna de graduação na época, apresentei a iniciação científica em pôster, então foi super nostálgico, está sendo muito nostálgico participar da Abralic como pós-graduanda, e está sendo, assim, como eu posso dizer isso? Praticamente cyberpunk apresentar online ainda, novamente, não é mesmo? Então, eu trago aqui, para a gente pensar um pouquinho, as contribuições do Roland Barthes, que é um escritor literário, pensador, filósofo francês, estruturalista, para a gente pensar literatura no contexto digital. Então, de onde que eu vim e o que eu faço, basicamente, né? Essa apresentação é um recorte da minha pesquisa de mestrado, que está em andamento agora. Eu sou da Unesp de Assis, mas eu fui aluna especial da disciplina de literatura digital da UFSCar, não lembro se a Regiane se lembra de mim, espero que sim. Então, assim, fiz a disciplina online em 2021, ministrada pela Regiane e pela professora Manaíra também. Tenho acompanhado vocês, inclusive, acompanhei Vinícius e Regiane no evento de literatura digital LitDigBR, inclusive, no Zoom, foi muito interessante, e todas as outras falas também. Então, enfim, mesmo estando na Unesp de Assis, eu tenho passeado ali, né, virtualmente por outros lugares, outros caminhos, né. Então, o que eu faço na minha pesquisa, né? Além de situar o conceito de literatura digital, que acaba acontecendo, sendo natural em 90% dos eventos que eu apresento, enfim, o assunto, eu também busco ver a complexidade no contexto do ensino e mapear as tendências dos impasses presentes na investigação da literatura digital no país. Como que eu tenho feito isso? Isso está acontecendo agora, né? Eu tenho feito o levantamento do estado da arte sobre o tema, então, artigos, teses e dissertações em determinados bancos de dados, publicados entre 2016 e 2021. A gente pensou nesse recorte temporal, eu e meu orientador, por ser um momento em que muita coisa acontece, muita coisa publicada, muita coisa pensada. Então, é até interessante ver o que já tem interferência pandêmica, por exemplo, enfim, né? É um recorte ali que a gente pensou. Então, eu utilizo da norma Sandra Ferreira, da Catani, para pensar na metodologia de estado da arte, da leitura de artigos, teses e dissertações. Uso o Chartier para falar bastante sobre suporte, e o Barthes também. É um autor, né, e aí a gente já vai para o próximo slide, que eu não tive muito contato na graduação, mas sim no grupo de pesquisa de que eu faço parte, e agora no mestrado também, por meio das disciplinas de outras leituras. Então, o Barthes é um autor estruturalista, ele está no contexto francês, e ele fala constantemente sobre escrita e leitura literária.
Então, alguns conceitos que ele traz, o de escritura, por exemplo, que está no grau zero, a questão da autoria, muito comentada também, eu trouxe alguns, né, a gente pensa em alguns na linguagem, que estão presentes também no texto literário digital, eles seguem presentes, na verdade, né? Então, a questão da escrita, a literatura não diz, mas ela indica, e ela se transforma, a literatura, na verdade, ela vive, ela sobrevive ali como uma realidade formal, né? Então, ela fascina, desorienta, encanta, e ela não é sentida como um modo de circulação socialmente privilegiado, mas como uma linguagem consistente. E isso desde quando Barthes escrevia ali há muito tanto de tempo atrás. Então, a linguagem do texto literário, ela é vista como possibilidade de romper poder. Então, a gente entra nas questões dos discursos encrático, que é aquele focado no poder, né, de manutenção do poder, o acrático, que tenta romper com isso, e a doxa, que seria o senso comum ali. E isso, assim, o resumo, tweet sobre o Barthes, porque tem muita coisa que a gente pode pensar, né? Então, eu pego, ao longo da minha investigação, esses conceitos e trabalho com eles e me oriento por meio deles. O que seria a literatura digital? Eu fico feliz de saber que eu posso falar isso en passant aqui, porque todos conversamos um pouco sobre o mesmo assunto, inclusive de manhã foi muito interessante de ver também as discussões do simpósio, né? Então, seria a estética e forma literária produzida e lida em suportes digitais, né? Nascido no meio digital, criado pelo uso de computador e lido em tela eletrônica, e são trabalhos com aspectos literários importantes que aproveitam as capacidades e contextos provenientes de um computador, enfim, né? Eu trouxe aqui um microconto do Carlos Seabra, eu gosto muito dele e eu passo bastante tempo no site dele. E, inclusive, sou uma usuária do Observatório de Literatura Digital. Estou sempre por lá navegando. Então, da gente pensar sobre como a literatura tem encontrado novos meios, novos gêneros, novos lugares ali nesse meio, né, novo, de circulação, quando a gente para pensar. Aqui, a gente tem, quanto ao texto literário e o digital, o Chartier fala muito sobre a coexistência entre o texto literário no meio impresso e no digital. Então, é muito aquilo o digital não vai suplantar o físico e nem o físico vai ser maior do que o digital, enfim, né? Ela não deixa de existir devido ao advento da literatura. Não deixa de existir devido ao advento dos novos suportes, mas sim se fortalece e se renova enquanto novas mídias surgem e se relacionam diretamente com a literatura, o que entra em novas discussões em relação até mesmo ao mercado editorial, por exemplo, que era o que a gente estava conversando hoje de manhã. Então, romper esse laço entre o texto e o objeto, entre cada discurso, a revolução digital obriga uma radical revisão dos gestos e das noções. Contrariamente aos seus antecessores, o livro eletrônico não se diferencia das outras produções escritas pela evidência de sua forma material, ou seja, segue sendo texto literário, segue sendo literatura. E eu ia fazer algum comentário, mas, enfim, quando eu lembrar... Sim, por isso a gente, inclusive, a gente utiliza muito obra digital ao invés de livro digital, enquanto a gente está pensando sobre isso. Barthes, na aula, ele reitera a importância da literatura como algo a ser discutido, como algo a ser posto em sala de aula, como algo a ser pensado. Então, tem-se as relações entre a literatura, a escrita e o real. Quando a gente pensa que, para Barthes, a literatura não é o corpo, uma sequência de obras, nenhum setor ou comércio de ensino, mas uma questão muito maior, né? O grau complexo das pegadas de uma prática, que é em si a prática de escrever, a escrita, né? A palavra está acima de o que quer que seja na literatura, o que se visa é o texto. Então, o tecido dos significantes que constituem a obra. Então, o que se tem como foco da literatura segue sendo a palavra, ok? Segue sendo ali o jogo das palavras, assim, que é o teatro, literatura, escritura ou texto. Então, o que eu tenho feito é pensar as manifestações da linguagem por meio da escrita na literatura produzida, escrita e circulada eletronicamente. Eu compreendo e, inclusive, leio muito sobre todos os outros elementos da literatura digital, né? A gente tem a interatividade, a gente tem o som, a gente tem todas as questões multimodais presentes, mas na minha dissertação eu acabo indo bem me atendo à palavra da obra literária nesse meio. Então, o que eu concluo, né?
Nossa, vai dar bastante tempo, estou tranquila. A literatura digital é um novo tipo de manifestação literária que demanda um olhar atento da crítica e das pesquisas acadêmicas, especialmente no que diz respeito às diferentes formas que o texto pode tomar nesse contexto, sobretudo ao considerar esses diferentes suportes de leitura, como celulares, computadores e tablets. Hoje de manhã a gente teve bastante conversa sobre a poesia no Instagram, né? E todas essas manifestações que acontecem. O que se tem ainda é literatura, com questões estéticas, de linguagem e de valor literário. É possível considerar, então, a crítica literária do século XX ainda para se enxergar esse texto literário, posto que a questão da escrita segue sendo o ponto principal, a palavra como materialidade. A literatura, sim, não existe apenas mais no impresso, mas acompanha o desenvolvimento tecnológico e assume a forma em outros lugares, coexistindo em diferentes suportes. Então, nossa, eu falei bem rápido, inclusive, né? 10 minutinhos. Mas é basicamente isso, é assim, do resumo, do recorte do resumo, e a gente optou eu poderia falar da pesquisa no âmbito geral, mas a gente optou por fazer esse recorte da crítica, né? Para conversar um pouco, enfim, para expor. Então, eu utilizo do Barthes, da Catânia, do Chartier, alguns nomes mais novos ali também. Trago o pessoal da América Latina, então isso acaba acontecendo para pensar a literatura digital e complementar a metodologia da pesquisa, que é em letras, mas que flerta ali com o ensino de literatura, de certa maneira. E era isso. Meu Deus, eu falei muito rápido. Eu sempre acho que eu vou falar devagar, mas eu não falo. Então é isso. Era isso. Obrigada. Obrigado, Giovana. Você quer aproveitar esse tempinho que restou para falar um pouco mais? Quer deixar para o debate? Não, acho tranquilo. Aí a gente vai conversando depois, assim. Obrigada. Tá bom, te agradeço. O Paulo Sérgio Martins e o Manuel César Pires de Assis, pessoal, avisaram que não vão poder participar hoje à tarde. Então, na sequência, falo eu. Aí, Regiane, posso te pedir para controlar meu tempo? Te agradeço, querida. Vou aqui compartilhar uma aba do meu navegador. Aqui. Vocês veem os meus slides, pessoal? Sim, tá dando para ver, sim. Tá. Ok, mas acho que ele não cabe inteiro. Deixa eu diminuir um pouquinho. Agora vai. Então tá, pessoal. Essa fala que eu estou apresentando hoje, ela é parte do meu projeto de pesquisa atual, que se dedica à poesia em flash em 3 arquivos de literatura digital latino-americana. O Atlas da Literatura Digital Brasileira, a Cartografia de Literatura Latino-Americana e a Antologia de Literatura Latino-Americana da Litelat. Então, estou analisando nessa pesquisa, estou querendo entender melhor como funciona a poesia em flash nesses 3 grandes arquivos. E nessa fala, mais especificamente hoje, eu vou falar da poesia digital brasileira em flash, que está no Atlas da Literatura Digital Brasileira. E estou tentando pensar um pouco relações entre como flash funcionava ou funciona e como foi se desenhando uma certa cena de poesia digital no Brasil em torno dessa tecnologia. Então, bom, só para a gente contextualizar, a poesia digital em flash, ela é predominante, é o gênero predominante no Atlas da Literatura Digital Brasileira. Esses dados que eu tenho aqui são de uma planilha do final de 2021. Nessa época, o Atlas tinha 144 obras, das quais 78 eram de poesia em flash, então não eram só em flash, mas de poesia em flash. E curioso que, apesar de ser a vasta maioria do Atlas, ela estava bem distribuída em termos de artistas. A gente tinha 58 artistas diferentes produzindo poesia em flash, ainda que com maior concentração no André Valias e no Augusto de Campos, né, totalizando aí 22 obras, um pouco menos que um terço desse pool de 78 obras.
E aí, para pensar essa predominância no Atlas, a gente não pode deixar de pensar em fatores literários que condicionam isso, possivelmente uma forte influência concretista, já que se trata de poemas verbo e voto visuais animados. Também fatores técnicos, o fato de que o Flash era uma ferramenta razoavelmente simples, inclusive para não profissionais da área de TI. A linguagem de programação do Flash, que era o ActionScript, inclusive foi tomada como material didático para o ensino de programação, muitas vezes, era uma porta de entrada para quem estava começando a trabalhar na área de TI. E também por fatores comerciais, né? A política de mercado da Adobe e o baixo custo do Flash. E ainda no Atlas, a gente vê que essa distribuição entre 58 artistas, ela também é uma distribuição ao longo do tempo. A gente tem obras de 98 a 2011 em Flash, no Atlas. Só que quando a gente fala, são obras em Flash, dá a sensação de que é uma coisa só, né? A poesia em Flash. Só que como o Flash foi uma tecnologia muito importante e que a Adobe investiu muito no desenvolvimento dela, a gente teve versões muito diferentes do Flash ao longo da sua história. Então, dizer que duas obras são de poesia em Flash não quer dizer exatamente a mesma coisa, principalmente se eu pensar numa obra lá da década de 90 ou uma obra já da segunda década do século XXI. Eu tenho flashes muito diferentes nesses períodos. E essa discussão também passa necessariamente por pensar a história do Flash. O Flash foi criado em 96 por uma empresa que era a Future Wave Software. Ela criou um software que ela chamou de Future Splash Animator. Aí a Macromedia comprou esse Future Splash e rebatizou. E aí abreviou Future Splash, virou Flash. E aí, ainda no domínio da Macromedia, essa ferramenta ela começou a bater concorrentes. Tanto concorrentes de outras empresas, outros softwares de animação interativa, quanto softwares da própria Macromedia. Então, dentro da Macromedia, a Macromedia trabalhava com 3 grandes plataformas de animação, que eram o Flash, o Shockwave e o Director. Com a subida do Flash, o Shockwave e o Director acabaram ficando para trás, né? E se especializando em segmentos muito específicos, né? O Shockwave ficou muito focalizado em jogos 3D e o Director em CD-ROM. E aí, quando a gente pensa, e no Atlas, como é que isso aparece? A dominância do Flash sobre essas outras ferramentas da Macromedia também se expressa. O Atlas, por exemplo, não tem obra registrada em Shockwave e tem uma obra só registrada em Director, que é o CD Interpoesia, do Filadelfo Menezes e do Wilton Azevedo. E também o Flash bateu concorrentes de outras empresas do mesmo segmento. Né? Então, a Asymmetrics tinha o Toolbook, em que foi feito o Flicked, que está lá no Atlas, e a JSC Software tinha o JSC Paint Shop Pro, em que foi feito o organismo. Então, vejam que desses 4 concorrentes internos e externos à Macromedia, a gente tem só 3 obras no Atlas. Então, olha aí o tamanho que a poesia em Flash vai ocupar nesse cenário da literatura digital brasileira. Bom, aí o Flash continua sendo desenvolvido pela Macromedia, até que em 2005 ele é comprado pela Adobe. E aí a Adobe vai investir nele de maneira que ele vai ocupar, à época, 98% do segmento de multimídia para a web. Inclusive no Brasil. Né? E aí, por vários motivos que o Flash vai conquistar esse mercado. Porque ele era simples de usar, porque ele era barato de adquirir, porque ele demandava pouca mão de obra para fazer a animação, né, por algumas questões técnicas. Ele não precisava de muita gente fazendo muitos desenhos da animação. O Flash automatizava muita coisa do processo de animação. Ele também se difundiu muito, porque ele era usado para propaganda e para jogos no computador, né, no navegador, aqueles joguinhos de Flash, como a gente chamava.
Aí, na imagem à direita, a gente tem uns banners típicos da estética de Flash, ali na parte de baixo. Na parte de cima, a gente tinha uma animação barra um joguinho do portal da Globo.com. Quando a Globo tinha aquela série As Brasileiras, você tinha essa animação e um joguinho para interagir com alguns conteúdos online, feitos em Flash. Uma outra coisa para que ele dominasse esse cenário web é que o plugin era de distribuição gratuita, todo mundo tinha Flash e nem sabia que tinha, porque ele era invisível praticamente. A gente só se deu conta de que usava Flash quando o Flash parou de funcionar. Então, isso faz parte de uma política de mercado muito forte da Adobe, que, inclusive, o YouTube usou o Adobe Flash como plugin default durante muitos anos, e a gente nem se tocava disso. Aí, pensando a adoção dessa ferramenta para a área de literatura, né, para a literatura digital, a gente teve assim, uma divisão bem grande, né, de artistas, ora mais apocalípticos, ora mais integrados, sobre o uso de Flash para a literatura. Né? Então, assim, entre os detratores do Flash, uma crítica muito grande era: se essa é uma ferramenta publicitária, como é que ela pode servir para fazer literatura? Né? Como é que algo que se presta ao mercado pode se prestar à arte? E aí, claro que a gente pode entrar por uma discussão da ideia de literatura como pós-autônoma, etc. Mas então o Jim Rosenberg, por exemplo, era um detrator do Flash, ele não produziu o Flash, ele usou vários concorrentes do Flash para fazer a sua produção, muitos dos quais depois se tornaram obsoletos. E no Atlas, curiosamente, a gente tem muitos criadores de poesia em Flash que são publicitários. Né? O Age de Carvalho, o próprio André Valias, Tadeu Jungle. Outra crítica que o Flash recebeu muito forte de artistas era: cara, o Flash é uma tecnologia de código fechado, uma tecnologia proprietária. Se essa coisa for descontinuada, a gente vai perder essas obras. E a comunidade de literatura digital já tinha passado por isso com o HyperCard. Né? Não tanto no Brasil, o HyperCard não foi um software que se desenvolveu muito no Brasil, mas sim para uma literatura hipertextual de ficção dos Estados Unidos, sobretudo. E essas obras se tornaram indisponíveis quando o HyperCard foi descontinuado pela Eastgate. E tinha-se o mesmo medo à época para o Flash, que depois a gente viu que era verdade. Esse medo apocalíptico um dia se concretizou, veio o apocalipse e o Flash foi descontinuado. Por outro lado, os artistas que adotaram o Flash de maneira muito imediata o fizeram no Brasil tanto por perceber que era um software muito aberto para fazer ou continuar fazendo uma poesia verbo-visual, né, que estava ali na pauta muito forte da literatura brasileira, principalmente com o concretismo, e isso se dava um pouco pela história do Flash, que foi uma ferramenta pensada inicialmente para desenho vetorial, mas depois virou uma ferramenta para animação, depois virou uma ferramenta interativa. E outro motivo para a integração do Flash no campo da poesia digital é que os arquivos, né, SWF eram muito leves. Eles podiam ser executados rapidamente, mesmo com uma conexão limitada à internet, o que é especialmente interessante para um país como o Brasil, na periferia do tecnocapitalismo, né, com conexões de internet mais limitadas, sobretudo ali na segunda metade dos anos 90 e no início do século XXI. Um outro dado interessante dessa olhada mais assim panorâmica no Atlas é que o Flash ele é uma ferramenta de multimídia interativa. Só que quando a gente olha para o que equivaleria a multimídia ou a mídia no Atlas, né, que seria a categoria formato de publicação, eu resolvi olhar essas 78 obras de poesia em Flash, como é que elas são tagueadas em formato de publicação. Interessante a gente saber que formato de publicação é uma categoria em que uma mesma obra pode receber mais de uma tag no Atlas. Então, a soma dá maior que 78 aqui. Mas dessas 78 obras, 54 recebem a tag texto, 51 recebem a tag imagem, 46 recebem a tag áudio e 23 recebem a tag vídeo.
Então, a gente vê aí uma predominância do texto e da imagem sobre o áudio e o vídeo em um número bem menor. Talvez pensando aqui que estão misturadas diferentes versões de Flash, quando a gente fala de poesia em Flash. Então, muita coisa pode estar nessas 78 obras anteriores ao momento em que o Flash passou a incorporar vídeo. E, curiosamente, dessas 78 obras, 11 recebem apenas uma tag. Então, embora o Flash seja uma ferramenta multimídia, eu tenho obras monomídia feitas em Flash no Atlas. E quanto à interação, tem uma categoria no Atlas que é procedimentos de leitura e interação, e que vão ser tagueadas as obras quanto ao tipo de interação que ela envolve. E é curioso, né, dessas várias tags, a gente sabe que algumas são de muita interatividade, do tipo geração de conteúdo, alteração de elementos, e outras são de baixa interatividade, como apenas observação, ou ativar e desativar, ou iniciar a sessão. E 61 obras dessas 78 só tem uma ou duas ou três dessas tags da primeira linha, que são tags de baixa interatividade. Então, apesar do Flash ser uma ferramenta de multimídia interativa, 61 das 78 obras que a gente tem lá, esses poemas em Flash, eles têm poucos recursos de interatividade, né? E os outros recursos todos têm números muito baixos e muito próximos, como manipulação, com 5, seleção de elementos, com 4, alteração de elementos com 1, etc. Interessante pensar também que, quando a gente fala de muitas versões do Flash, o Flash teve, ao longo da sua história, duas interfaces. A interface com que ele começa, que é essa da esquerda, que é a interface de linha do tempo, em que o usuário, né, a pessoa fazendo a obra, ele tinha acesso a uma interface com uma metáfora visual, né, de um palco, uma linha do tempo, camadas. E depois o Flash passou a ter uma segunda interface, mais útil para quem sabe programação, que era a de ActionScript. Andando um pouco mais rápido, né, depois eu fiz um estudo um pouco maior, mandei para uma revista, em que eu peguei manuais do Flash e comecei a comparar algumas das funcionalidades das quais aqueles manuais falavam, do tipo a animação em camadas, ou a composição de frames por superposição em camadas, o uso do recurso de keyframe e in-betweening, que é quando, em vez do programador ter que colocar, ele tem que programar cada ponto de uma imagem que se desloca na tela, com esses recursos de keyframes e in-betweening, ele pode só colocar o ponto inicial e o ponto final, e depois ele programa o Flash para ir preenchendo todos os pontos intermediários, o que simplificou muito, né, a animação. O fato de que o Flash podia trabalhar tanto com imagens vetoriais nativas, então que são imagens que não se distorcem, porque elas são calculadas como funções matemáticas, então elas não se distorcem quando elas aumentam, quando elas diminuem, quando elas deslizam na tela, ou que ele podia trabalhar com imagens importadas em bitmap, e essas sim ficavam distorcidas, e uma certa estética do loop que o Flash permitia também pelas suas funcionalidades. Nesse artigo que eu mandei, que eu estou esperando a avaliação, eu analisei uma obra específica, que é a Zoa Humanos Luz, do Júlio Mendonça, com base nessas propriedades que os manuais de Flash traziam. Vinícius, o seu tempo deu, tá? Então, obrigado, Rejane, dado o tempo, vou encerrar. O Flash acabou, como a gente sabe, né? Ele se tornou obsoleto. Só que a obsolescência é uma questão maior para pensar em qualquer arquivo, acho que dialogando um pouco com o que a Regiane falou lá no primeiro dia, porque a obsolescência não é só de Flash, a gente tem outras tecnologias no Atlas, obras em outras tecnologias no Atlas que também se tornaram obsoletas. Mas aí depois, se a gente tiver mais um tempo no debate, eu complemento alguma coisa sobre isso. Agradeço, pessoal, peço desculpas aí pelo minutinho a mais. Deixa eu interromper meu compartilhamento de tela. E era isto. Obrigado, Rejane.
E, na sequência, então, pessoal, eu passo a palavra para Natália Corbelo Pereira fazer a sua apresentação. Obrigada, Vinícius. Vou compartilhar minha apresentação. Acho que vocês estão vendo em tela cheia, né? Então, sim. A partir de agora eu não estarei mais vendo vocês, então, se precisarem me interromper, por favor, interrompam por áudio, tá? Ok. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Natália Corbelo Pereira, sou mestranda no programa de pós-graduação em Letras da Universidade Estadual de Maringá, e hoje eu vou apresentar o trabalho O Tempo Mediado, Relações Poéticas e Estéticas entre Humanidade e Tecnologia. Esse trabalho, então, ele é parte da minha dissertação de mestrado, da minha pesquisa, que está em andamento, e é financiado pelo CNPq. O tempo, como a gente sabe, é uma das principais dimensões fenomenológicas do nosso contato com a vida, e é claro que é um tópico que já foi muito discutido nas humanidades em geral, filosofia, psicologia, sociologia, e para a gente aqui também nos estudos literários e na narratologia. É do tempo que nós também vamos tratar aqui nessa apresentação, pensando ele a partir de uma perspectiva que não é só artística, mas no nosso caso também tecnológica. Então a gente vai discutir o tempo por esses dois recortes epistemológicos, um relacionado à tecnologia, contrastando especificamente as duas tecnologias da escrita e do digital, e um outro recorte relacionado à arte, contrastando dentro dessas tecnologias as artes paradigmáticas da literatura e dos videogames. Então a gente vai tentar responder essas duas perguntas. Primeiro, como que a gente tem interpretado e reinventado o tempo na tecnologia da escrita, a partir da arte da literatura, e mais recentemente na tecnologia do digital, a partir da arte dos videogames, e também o que muda de um regime tecnológico para o outro e o que podem significar essas mudanças, né? Na parte de baixo do slide, vocês vão poder ver as referências dos autores que embasaram o que está sendo dito em cada slide, e vamos começar, claro, com a escrita. Em relação à tecnologia hegemônica predecessora, que seria a comunicação oral primária, a escrita condiciona uma relação muito diferente com o tempo. Primeiro que a oralidade primária favorece uma forma de pensamento, que é muito temporalmente marcada, então a fala se desdobra no tempo e a palavra é entendida como uma ação a ser realizada por um agente em um momento temporal específico. E já na tecnologia da escrita, né, ela inaugura para a gente a possibilidade de um pensamento mais intemporalizado. Então, a escrita traz a língua desse plano auditivo para o visual, fazendo isso, ela reifica a palavra, que de ação passa a ser esse objeto inerte, passível de ser dissociado do seu tempo de escrita e do seu autor. E também tem a questão de que as sociedades letradas, elas desenvolvem uma capacidade de lidar com o pensamento abstrato, categorial, classificatório, de um jeito que sociedades orais primárias não têm tanta familiaridade. Então, esse tipo de pensamento, ele tira o foco do eixo que seria o sintagmático, de desdobramento sequencial temporal da língua, e coloca o foco num eixo vertical, virtual, paradigmático. Além disso, né, a gente tem uma série de instituições sociais agora no regime da escrita, que se fundam na crença de que certos enunciados têm valor universal. Então, eles valem por si mesmo, independente das circunstâncias da sua produção, como é o caso da própria ciência. O saber teórico, que justamente tenta construir esse conhecimento universal e intemporal, é a forma de saber paradigmática da escrita. Continuando aqui. Ao mesmo tempo, né, a gente poderia dizer que a comunicação oral, como tecnologia, enfatiza o tempo do presente, submetendo a ele o tempo do passado. Então, o pensamento condicionado por essa tecnologia é muito situacional, voltado para circunstâncias específicas de situação de comunicação daquele momento. Até mesmo na contação oral de histórias e de mitos, os cantores tendem a adaptar o seu repertório para servir ao público do momento. O que importa, então, é que o passado possa ser evocado para servir ao presente. E já na escrita, é claro, a gente encontra uma situação diferente. A ênfase é no passado e o presente que aparece como subordinado a ele ou como derivado dele. Talvez nessa possibilidade de registrar e acumular informações é o que faz crescer muito desproporcionalmente as evidências e a importância do passado em contraste com essa comparativa insignificância pontual do presente. Então, essas diferentes ênfases geram concepções diferentes para o tempo e desembocam no que a gente poderia resumir como as experiências padrão do tempo em cada tecnologia. Se na oralidade a gente prioriza o presente e chama o passado para dar suporte a esse presente sempre que necessário, a gente tem a impressão de um tempo que se desenvolve circularmente. E se na escrita a gente prioriza o passado em tudo que ele lega ao presente, a gente tem a impressão de um desdobramento temporal mais linear e evolutivo. Agora, como a arte da literatura, que a gente precisa lembrar, é uma arte que acaba se desenvolvendo plenamente como arte e passa a ser assim designada pelo termo literatura só a partir da segunda metade do século XVIII, com a massificação da escrita impressa, né? Como que essa arte que se relaciona tão intimamente com essa tecnologia
trabalha essas características temporais. Aqui a gente pode tentar responder pelas duas frentes da narrativa e da lírica. Então, para a narrativa, o principal ponto de interesse para a gente é a cisão que a instauração de um mundo ficcional gera entre o tempo da história, da representação ficcional, e o tempo do discurso, que seria um tempo correspondente à extensão textual da obra, transfigurada aí em tempo de narração ou em tempo de leitura. É do descompasso desses dois tempos, claro, que o Genet faz as considerações dele sobre os 3 aspectos do desdobramento temporal na narrativa: a ordem, a duração e a frequência. Os eventos, então, podem ser narrados ou não na ordem que acontecem, podem ter ou não uma duração constante, podem ser ou não apresentados no mesmo número de vezes em que acontecem. Essa cisão espelha para a gente, de certa forma, uma aporia entre 2 percepções diferentes que competem na nossa concepção do que é o tempo, que é uma aporia que se torna particularmente acentuada no regime temporal da escrita, com a instauração do tempo linear que a gente discutiu, principalmente a partir da industrialização e da popularização da prensa. Então, é claro que é a questão da distinção entre tempo do mundo, de um lado, que é um tempo cronológico constante para todos, e o tempo da consciência, do outro lado, que é o tempo como é efetivamente vivido e subjetivamente construído na nossa mente, com todos os retornos ao passado, distensões do presente e expectativas do futuro que a gente possa ter. Então, o tempo do discurso, que é necessariamente linear e sequencial, faz esse paralelo com o tempo do mundo e pode ser usado para representar um tempo de história que seria desordenado por analepses, por prolepses, por elipses, o que corresponderia mais à experiência fenomenológica do tempo da consciência. Então, no caso da narrativa, é como se ela trabalhasse com a linearidade condicionada pela escrita para se rebelar contra ela, para tentar implodir essa linearidade por dentro. Dessa forma, então, a gente teria a narrativa subvertendo a importância desse tempo do mundo, que, claro, na vida social é o que a gente prioriza, e tornando ele servo do tempo da consciência. Já a lírica, de modo geral, tende a suspender ou a abolir o tempo e instaurar uma certa intemporalidade. O Todorov fala da distinção entre narrativa e lírica em termos de representação e presentação. Então, se a narrativa representa e precisa apontar para um objeto exterior a ela, objeto ficcional, a lírica coloca muito mais ênfase sobre a materialidade do signo linguístico e, assim, ela pode apresentar sem estar submetida à criação de um tempo e de um mundo ficcional. Além disso, a lírica ela pode alcançar também o efeito de intemporalidade ao sintetizar em ambivalência 2 ideias contrárias, instaurando o que seria um instante vertical, que é profundo, no lugar de um tempo horizontal, que seria extenso, para usar aqui os termos do Bachelard. Então, para sumarizar, a literatura tem essas 2 grandes possibilidades poéticas de manipulação temporal. Primeiro, simular a experiência do tempo da consciência, priorizando esse tempo sobre o tempo do mundo. E, segundo, negar completamente o tempo, oferecendo a experiência do contrário do tempo, que seria a intemporalidade, que é uma experiência que, claro, a nossa existência espaço-temporal só consegue mesmo especular e construir através da ficção. Partindo agora para o digital, a gente está entendendo o digital aqui a partir do sentido do Nicolas Negroponte, que é uma tecnologia de transmissão de informação cuja unidade mínima é o bit, que é virtual, em vez do átomo do mundo físico, né? Por causa, então, dessa composição em bits, o digital adquire as características pelas quais a gente o conhece. Ele é plástico, ele permite tratamento simultâneo de dados textuais, icônicos e sonoros. Ele tem grande capacidade de armazenamento. Ele é descentralizado, porque a informação pode vir de qualquer ponto da rede. E também, é claro, apresenta uma velocidade sem precedentes de transmissão de informação. No início dos estudos sobre os possíveis impactos das novas tecnologias, vários autores acreditavam que o rádio, a TV, o computador reinstaurariam algumas das características da organização cognitiva e social da comunicação oral. O próprio McLuhan chegou até a usar o termo Global Village para esse mundo integrado e reoralizado pelo que ele chamava de eletrônica. Pensando nisso, a gente pode especular que talvez o digital abra para a gente, de novo, a possibilidade de um pensamento, em certa medida, temporalizado, em especial por causa da sua velocidade e da sua interconectividade. O Nicolas Negroponte acreditava que a consolidação do digital no nosso dia a dia permitiria cada vez mais assincronicidade entre as pessoas. Mas a nossa relação com as redes sociais hoje parece apontar para o contrário disso, né? Parece que a situação pontual da comunicação volta a ser enfatizada, dentre outros motivos, porque os registros se perdem muito rápido nesse dilúvio informacional do digital. Outro ponto de interesse é uma mudança que o Pierre Levy aponta nas formas paradigmáticas de conhecimento das 2 tecnologias, que é que na escrita a gente tinha a questão do saber teórico, e agora no digital a gente tem a questão do saber por simulação. Então, se a teoria busca uma verdade perene por trás das coisas, a simulação é operacional e direcionada para o cumprimento de um objetivo específico. Se a teoria pretende ser universal, válida para todos os lugares e todos os tempos, a simulação implica justamente a transformação constante de dados e conhecimentos antigos em novos.
Então, todos esses aspectos dessa nova organização tecnológica culminam em uma nova experiência paradigmática do tempo que o Levi chama de tempo pontual, que é a condensação do tempo no presente na operação em andamento. Então, o presente em constante expectativa pela sua próxima atualização futura é o novo tempo que a humanidade instaura com o digital, no lugar de um tempo circular da oralidade e de um tempo linear da escrita. Pensando nisso, a gente pode ir agora para a reta final da nossa fala, que é discutir o tempo na arte dos videogames. A distinção que na literatura a gente encontra entre tempo da história e tempo do discurso tem o seu paralelo aqui entre tempo da ficção e tempo de jogo, que são dois termos propostos pelo Jasper Juhl. O tempo de jogo seria o tempo que efetivamente se leva na vida real para jogar o jogo, e o tempo da ficção é o tempo que se passa dentro da ficção instaurada pelo videogame. Como muitos videogames são narrativos, eles também apresentam essa camada diegética que marca a entrada para um plano ficcional, e, portanto, eles operam com essa mesma dualidade que a narrativa literária opera. Mas, nos videogames, a novidade com a qual a gente tem que lidar, em tudo e não só na questão temporal, é a presença de um jogador agente com capacidade de tomar decisões e escolhas que vão causar mudanças efetivas naquele mundo de jogo. Então, não só o tempo de jogo pode ser extremamente variável, mas o tempo ficcional e os eventos nele localizados podem mudar radicalmente conforme as ações do jogador. Para cada uma das categorias propostas pelo Genete, a gente vê variações nos videogames relacionadas à capacidade de agência do jogador. Então, a ordem dos eventos pode ser controlada a partir das escolhas do jogador, tanto no esquema de caminhos que se bifurcam, então você decide vivenciar esses eventos em detrimento desses, como no sistema de quests e sidequests, né, nos RPGs, em que você pode escolher o que fazer primeiro. A duração ou a velocidade, o andamento dos eventos, ela pode ser controlada também em jogos como The Sims ou SimCity, em que o jogador pode escolher acelerar ou desacelerar o tempo para fazer meses, anos passarem em períodos de alguns minutos, né? E a frequência dos eventos também está sujeita à agência quando o jogador decide, por exemplo, recarregar um save antigo para jogar uma parte anterior do jogo, ou quando ele morre e precisa repetir um nível até alcançar a vitória e poder prosseguir. Além disso, também vale a pena mencionar uma estrutura lúdica muito comum em puzzles, jogos de quebra-cabeça no geral, que é destacada pelo Espen Arcef e que dialoga bem com a questão do presente pontual que a gente discutiu antes, que é a estrutura de aporia e epifania. A aporia é algum obstáculo que impede o progresso do jogador e que exige uma resolução, e a epifania é a consciência súbita da resolução desse impasse, desse obstáculo, que causa um alívio de tensão acumulada e que permite a continuação do progresso do jogador para a próxima aporia, que levará também a uma epifania, e assim por diante. Então, a gente percebe nessa estrutura estética a ênfase no presente voltado para o futuro. Então, na aporia, você está sempre direcionado a um objetivo específico que aponta a sua expectativa para o futuro na forma da busca por uma solução, que vai trazer consigo uma epifania, que é instantânea e que vai te jogar logo numa próxima aporia. Então, a gente poderia concluir que a poética temporal dos videogames se volta para essa função quase compensatória de permitir, através da ficção, a possibilidade de controle sobre o tempo que a gente não tem na vida real, claro. Além disso, ao trazer a nossa atenção como jogadores para a resolução de problemas e para as consequências das nossas decisões e escolhas, os videogames também instauram uma relação temporal na qual predomina esse direcionamento do presente para o futuro. Então, jogando, a gente está sempre fazendo previsões e traçando expectativas para quais serão as consequências das nossas ações. Para responder as perguntas lá do começo, se a escrita favorece a concepção de um tempo linear que prioriza o passado na sua relação com o presente, o digital favorece a concepção de um tempo pontual que prioriza o presente na sua relação com o futuro. A partir disso, a literatura trabalha tanto com a representação da nossa experiência subjetiva do tempo, quanto com a compensação desse nosso desejo de especular, de imaginar o que seria o contrário do tempo, que é a intemporalidade ou a eternidade. Os videogames, por outro lado, trabalham prioritariamente com essa compensação de um desejo de imaginar o que seria ter controle sobre o tempo, de, por exemplo, modificar o passado ou testar os múltiplos desdobramentos futuros de todas as ações disponíveis para a gente no presente. Sobre os possíveis significados dessas mudanças nesses regimes tecnológicos, a gente, é claro que não tem respostas concretas, mas a gente poderia especular. Se a literatura faz um trabalho de mediação da cisão entre tempo da consciência e tempo do mundo, que é acentuada pela tecnologia da escrita e, de forma geral, pela industrialização, a gente poderia pensar que os videogames talvez façam para a gente uma mediação da nossa relação com uma crescente sensação de instabilidade causada, dentre outras coisas, pela própria velocidade e mutabilidade da tecnologia digital, por isso talvez essa função compensatória de controle sobre o tempo. Mas, é claro, essas são só especulações, por uma questão de tempo também, a gente fica por aqui hoje. Essa é a minha bibliografia e finalizamos a apresentação. Deixa eu parar aqui a partilha. Okay. Obrigado, Natália.
Na sequência da programação, nós teríamos a Amanda Rafaela Gomes Martins. Amanda, você está por aí? Não? Bom, pessoal, então acho que a gente pode abrir para o debate, para as perguntas, para a conversa. Passo o microfone para os colegas. Está na mão de vocês. Eu tenho uma pergunta para a Giovana, se ninguém mais estiver aí na minha frente. Giovana, em algum ponto da apresentação, você mencionou, na verdade, no finalzinho da apresentação, você mencionou, assim, de passagem, que mudanças de suporte, por exemplo, a gente passa do celular para o Kindle, para o computador, podem influenciar essa questão do contato com a literatura digital. Eu queria só pedir para você comentar um pouco mais isso, como você diria que mudam os efeitos de recepção de uma obra de literatura digital nessa transição de, por exemplo, um Kindle para um celular, ou algo assim? Uau! Tem muito o que se pensar em relação a isso. Eu imagino. Aquele momento que você organiza as notas mentais. Quando o Jatier começa falando sobre o suporte, a primeira coisa em que ele considera é o do físico para o digital, né? E então já muda, né? Os protocolos de leitura já mudam, né? Do físico, abrindo o livro e lendo o livro físico para o digital. No Kindle, a gente tem muito o contexto da literatura digitalizada, né? Então, ele emula ele é um leitor, né, de livros, de e-books e pubs, enfim. Então, os protocolos de leitura não variam tanto do livro, a não ser, tipo, o flip da página. Eu, como leitora de Kindle, sinto muito a questão da luz, porque eu consigo ler no Kindle com a luz apagada. Então, assim, e aí quando eu volto para o livro físico, eu sofro com isso, por exemplo, né? Então, só que eu acho que quando a gente para ler uma obra literária digital, eu acho que são mais mecanismos e mais protocolos de leitura envolvidos, tanto no tablet, em que as interações podem ser umas, quanto no computador, em que os cliques podem ser outros, a duração de leitura pode ser outra. Se a gente está lendo uma obra no Instagram, por exemplo, a gente tem um protocolo de leitura. Se a gente abre uma novela em HTML, enfim, pode ser outra coisa, né? Um vídeo poema, enfim. Então, eu acho que são muitas questões para a gente pensar. Vinícius e Regiane podem falar bem mais sobre isso, mas eu acho que varia muito de acordo com o gênero da obra ali, o tipo de obra literária que a gente está lendo. E eu penso muito nessa questão no contexto do ensino mesmo, né? No contexto escolar, no contexto de outras leituras ali, às vezes até mesmo não acadêmicas, enfim, né? Então, eu acho que quando o Chartier fala, ele começa falando sobre isso do físico, né, para o digital, mas dentro do digital a gente tem N maneiras de leitura ali também, né? Então, assim, eu acho que é mais ou menos isso, assim, sabe? Excelente, muito obrigada. Diga lá, Regiane. Eu quero fazer uma pergunta para você, Vinícius, mas antes a partir da questão da Natália e da Giovana, e relacionando com a discussão que nós estávamos tendo hoje pela manhã, que foi tão bacana, né? Eu estava pensando que as primeiras obras de literatura digital nas redes sociais, estou pensando, por exemplo, o Sol Pó, da Claudia Steiner, no Facebook, o Reviravolta, do André Lemos, no Twitter, eles previram em algum momento a publicação de e-books, né? E eu acho, enfim, tão, para dizer o mínimo, curioso, né? Essa proposição, né? Quando a gente entrevistou a Cláudia, ela disse que a preocupação dela era justamente com a instabilidade do suporte, né? Então, que o Facebook podia, sei lá, desaparecer, como tinha desaparecido o Orkut em algum momento, e aí ela perderia a obra, né? O André a gente ainda não conseguiu entrevistar,
temos marcado uma entrevista com ele para a semana que vem, mas é uma questão interessante de pensar como é que esses primeiros autores, eu desconheço que os autores mais recentes, dos instapoemas, e mesmo o insta-narrativas e tudo mais, né? E mesmo os mais recentes do Twitter, não sei se o Denilson está por aí também para dizer para a gente, se eles têm esse tipo de preocupação, bom, preocupação com obsolescência com certeza tem, desaparecimento da obra com certeza tem, mas se eles acham que a publicação de um e-book é solução, né, para isso. Eu sei que muitos deles querem publicar livro mesmo, né, para entrar nesse circuito de uma chamada literatura, entre aspas, tradicional, impressa e, de acordo com o que a Maria Elisa estava falando de manhã também, mais canônica, mais central, né, em termos de sistema, né, mais reconhecida como literatura, no final das contas, né. Mas a coisa da publicação do e-book me parece curioso, porque, não sei, né, eu sempre fico achando que é uma outra coisa, a partir mesmo do que fala o Chartier, das discussões que falam outros autores que estão discutindo justamente essa questão da materialidade, né. Uma outra materialidade impõe não só outros protocolos de leitura, mas também como outras interpretações, né, dadas as especificidades do meio mesmo, né, em que a obra está sendo publicada. Bom, mas isso era só um pitaco, porque eu fiquei pensando nisso. A pergunta que eu queria fazer para o Vinícius, vou ver se eu consigo pensar, que eu não estou muito boa de fazer pergunta hoje, Vinícius. Eu estava pensando na fala do André Valias, de ontem, não sei se vocês assistiram, a mesa do André Valias com o de Salete, e esqueci o nome da professora da UFMG, gente. Enfim, eu fiz uma pergunta para o André Valias, porque ele dedicou a fala dele a mostrar as videopoesias que ele tem feito recentemente. Muitas das quais, na verdade, eu não conhecia nenhuma, porque são realmente obras muito recentes. E o que eu conheço do André Valias são as coisas que a gente mapeou do Atlas, que, na grande maioria dos casos, são obras em Flash, ou que ele, mais recentemente, passou para HTML5, né? E cuja grande maioria está perdida, enfim, mesmo no site dele a gente não consegue mais acesso, as coisas que ele publicou também em revistas de poesia também estão perdidas, enfim, por causa do Flash, da obsolescência e tudo mais. E eu perguntei para ele qual que era o papel que ele achava que a tecnologia digital tinha num projeto poético, né? Se ele via isso. E ele responde, então, dizendo que, na verdade, ele foi mexer com o computador porque ele viu que o computador era uma meta-ferramenta, que no computador estavam todas as ferramentas que ele precisava. Mas que, por exemplo, o Flash, né, não era, não teria um papel absolutamente fundamental num delineamento de uma poética e tudo mais. Aí eu fiquei pensando, né, Vinícius, você estava vendo o levantamento que a gente fez lá no Atlas, e a partir dessa análise dos dados que você faz, a grande maioria das obras em Flash, elas são mesmo apenas obras para serem assistidas, entre aspas. O que, no final das contas, não a diferenciaria muito, por exemplo, de uma videopoesia, né? Aí eu fiquei pensando nisso, essa discussão que o Manovich propõe a respeito de uma estética flash, essa circulação da videopoesia aqui no Brasil tem um lugar bastante proeminente, né? Desde há bastante tempo e até hoje tem muitos videopoetas contemporâneos trabalhando bastante nisso, né? Eu não sei, eu queria que se você já pensou sobre isso, sobre essa relação entre a tecnologia Flash, entre o software Flash e a videopoesia, se existe uma estética Flash, ou se o Flash foi mesmo só uma ferramenta de vídeo que poderia
ser substituída por qualquer outra sem grande prejuízo, enfim, queria ouvir um pouquinho sobre isso. Acho que eu não perguntei nada direito, mas enfim. Queria te ouvir, obrigada. Interessante, Regiane. Também tô pensando em voz alta, não é um pensamento prévio, então ele vai sair na confusão de quem vai pensando alto. Eu li bastante coisa do Manovich sobre a estética flash dele, quando eu estava começando a fazer esse projeto de pesquisa, que é um projeto que eu fiz para 3 anos de trabalho. E o Manovich, ele fala que a estética flash ela não necessariamente tem só a ver com flash, né? Que o shockwave também estaria dentro da estética flash, que o director também estaria dentro da estética flash, o QuickTime. Então, teria a ver com uma certa forma de produzir essas animações interativas. Então, uma certa estética que seria comum a todas essas animações interativas, né? Basicamente. E é engraçado pensar porque essas diferentes ferramentas, elas ocupam diferentes espaços em diferentes arquivos. Então, por exemplo, no Atlas, a gente só tem uma obra em Director. Na antologia, a gente tem um número, na antologia Literata, a gente tem um número maior de obras em Director. O Shockwave a gente não tem no Atlas, mas a gente tem muitas obras nos Estados Unidos. Então, tem uma coisa de como esse mercado vai se desenhando, não só questões estéticas internas ao que pode ser feito com cada um deles, mas também a política de mercado da Adobe, da Macromedia, uma coisa sobre a qual eu tenho lido um pouco mais agora. E aí, dentro disso, pensando a videopoesia, né? O Alamir colocou ali que seriam registros videográficos, para muitos não é literatura digital, é verdade. Quando eu comecei a pesquisar poesia digital, na primeira ILO que eu fui, eu estava, ao mesmo tempo, orientando, aqui na UFMT, um mestrado de poesia em Libras. E aí, a poesia em Libras é feita, né, que a minha aluna estudou, e depois no doutorado, enfim, outras teses que eu orientei, são registros em vídeo, né, a maioria deles veiculados à época no YouTube, agora já tem alguns instapoetas em Libras, e que fazem a sua poesia digital e fazem um registro videográfico, né? E aí eu comecei a conversar com o pessoal da Yellow, né? Eu estava começando ainda a pesquisa, falei, gente, será que isso aqui também é literatura digital, não é? E eu vi posições muito diferentes lá na Yellow. Então, uma galera com uma posição assim mais... um cartório mais amarrado, aqui é a fronteira onde acaba a poesia digital, e isso aí que você está trazendo é muito interessante, mas não é poesia digital, porque isso é registro digital, mas de uma poesia que é analógica. Mas eu ouvi outras falas, inclusive do pessoal que trabalha com literatura eletrônica de terceira geração, falando, não, olha, isso também é poesia digital, sim. Esses artistas estão usando as plataformas digitais, essas plataformas não são só para a circulação de uma coisa que foi gravada digital, mas ela influencia nas possibilidades estéticas dessas obras. Então, eu acho que a videopoesia ela tem aí um lugar limítrofe na poesia digital, Rejane. E eu acho que depende, mais do que da poesia digital, assim, depende, acho que, da fita métrica de quem analisa, se vai colocar elas dentro ou fora da poesia digital. Eu tenho tendido a considerá-las dentro da poesia digital, dou uma olhada, dou uma namorada num arquivo de poesia digital em Libras da UFSC, inclusive, eles têm uma antologia lá, eu acho que colocam uns problemas interessantes para nós, para pensar o arquivo de poesia digital. E só respondendo, aproveitando a fala para responder uma coisa do Pedro, né? Outras ferramentas que estão em risco de se tornar obsoletas como o Flash são as ferramentas de código fechado, né? As ferramentas proprietárias. E aí, as redes sociais, sobretudo, que já são um duplo desafio, né? Como elas são de código fechado, elas se tornam mais obsoletas mais fácil e elas são mais difíceis de arquivar porque o cercadinho delas é muito fechado. Então, é difícil como que eu arquivo dentro do Atlas um instapoema
É aquela conta que é artística, é aquela postagem que é artística. Então, acho que as redes sociais são a próxima fronteira da obsolescência e que vai ser mais difícil arquivá-las do que o Flash, basicamente. Natália, queria te aproveitar e te perguntar uma coisa. Você tem escrito esse seu texto? Porque eu estava aqui no WhatsApp com o povo. Gente, que texto maravilhoso, super didático. Ai, como sistematiza bem essa discussão toda que está em 300 livros separados. Obrigada, Vinícius. Inclusive, agradeço já ao pessoal que deixou comentários muito carinhosos no chat. Essa discussão vai ser ou a introdução ou o primeiro capítulo da minha dissertação, e já está quase todo escrito, sim. Eu acho que, infelizmente, ficou enorme, né? Mas eu vou enxugar e tentar mandar pro e-book da... E-book não, né? Os anais da Abralic, quando chegarmos no prazo. Então, vamos ver, né? Se dá para enxugar e ainda continuar didático. Eu gostei muito da apresentação da Natália, porque a questão do tempo já mexe com a gente, né? E aí, as leituras, enfim, a literatura, e aí o tempo e a tecnologia ainda. Eu achei incrível, incrível esse olhar para os jogos e para as narrativas, enfim, gostei bastante, assim, tem muito do que se pensar, assim, sabe? Parabéns pelo trabalho, Natália, gostei bastante. Valeu, Giovana. Inclusive, Vinícius, em algum momento, bem rapidamente da sua apresentação, você mencionou a estética o loop como uma característica estética, né, talvez da poesia em Flash, mas talvez até do Flash como forma geral. É curioso como o tema do loop aparece nessas obras digitais, assim, às vezes na forma, mas também às vezes no tema, né? Quantos videogames recentes a gente não tem que trabalham a narrativa do loop temporal, em que você está preso, você precisa fazer alguma coisa para a sua vida continuar, né? Eu acho que isso talvez tenha a ver também com essa relação de tempo pontual que a gente tem com a tecnologia, não sei, com essa priorização do presente na sua imediata relação com o futuro, mas é um negócio que aparece mesmo em muitas obras digitais diferentes, a questão do loop. Como assim o monitor não pode comentar? Pois é, né? Eita. Pode falar, Leon. Claro que pode sim, imagina. A gente não conta Tá para ninguém. autorizado. Tá sua Não, orientadora, inclusive. eu quando Aqui sou... pode, aqui A pode. Turiga vai te autorizar, se precisar. Eu, quando sou monitora, comento, gente. Não, gente, a Bralic foi bem claro com isso. Bom, eu só ia comentar, assim, que eu achei A gente esplêndida a não conta apresentação não, das Leon. duas. A Amanda Martins acabou de entrar, então acho que é melhor eu ficar quieta aqui, ó, gente. Vinícius, acho que ela Pode talvez fazer querer seu apresentar. comentário, Leon. Pode fazer seu comentário, querido. Eu achei esplêndido essa relação que ela colocou da temporalidade no jogo, e assim, acho que ela é fulcral, assim, principalmente quando você considera a relação do performer do jogo, né? O quanto ele consegue, é você que vai atualizar essas relações de temporalidade no jogo. Eu achei esplêndido, assim, porque quando você vai debater isso, fica sempre muito confuso, porque é um tempo do qual se dá no presente, do qual eu estou jogando, mas com temporalidades muito difusas dentro do cenário e da narrativa do jogo. E assim, faz total diferença, assim, porque você jogando, você vai percebendo ao longo. Tinha um jogo que trabalhava muito com o efeito borboleta, né? Que tem diferentes temporalidades sendo organizadas, e você que tinha que fazer isso. Tem jogos que trabalham isso com num campo muito mais à frente, do qual permite com que o performer do jogo perceba isso, e tem jogos que trabalham com isso muito mais atrás. Então, até ele ter essa percepção da temporalidade fraturada, né, isso demora. E aí eu até fiquei pensando assim, porque na minha dissertação eu trabalhei também a relação com o tempo, né, mas especificamente no livro ilustrado. E aí eu fico pensando no quanto no tempo do Kairos mesmo, né, do quanto essa relação do jogo, ele cria essa fratura da temporalidade entre passado e presente, né, do qual é essa relação do agora que você está jogando que se faz. Então é maravilhoso. É só isso que eu ia comentar, mas desculpa atrapalhar, aí a Amanda entrou. Imagina, obrigada, Leon. Natália, quer comentar? A Amanda é uma das nossas apresentadoras, então eu respondo o Leon no chat, e vamos deixá-la apresentar. Beleza, Natália, obrigado.
Amanda, você nos ouve? Não? Se você estiver nos ouvindo... Sim, Amanda. Você estava prevista na programação original do evento? Não? Ok. Sem problemas, então. Beleza. Tranquilo. Então, vamos tocando a discussão, então. Natália, se você quiser responder. Então eu vou responder rapidamente. Uma coisa bem interessante, esse é um assunto bem legal mesmo, Leon. E uma coisa interessante é que quando a gente discute a temporalidade, por exemplo, da narrativa literária, é notável a questão do uso do passado, né? Dos tempos verbais no passado. Tanto que a gente tem até quem, enfim, defenda que o passado na ficção, na verdade, ele só marca a passagem do real para a ficção. Ele não marca, de fato, uma volta a um suposto passado. Porque é um tempo verbal que se consolidou aí como uma das características, né, dessa produção artística da narrativa literária. E é interessante pensar que em outras configurações, como a dos videogames, por exemplo, a gente tem algo diferente disso, né? Mesmo se a gente está numa cena de flashback, a relação imediata é justamente essa do presente, né? Eu estou decidindo agora, e o que eu faço agora vai mudar o que vai acontecer depois. Isso é bem legal mesmo. Só isso que eu queria comentar. O que mais, pessoal? Mais alguma pergunta? Mais alguma contribuição para o nosso debate? Bom, já que temos um tempinho... vai lá, Maria, pode falar. Eu queria aproveitar pensando aqui, não diretamente nas comunicações de agora, né, mas na discussão que está se estendendo e que vem tocando nessa questão do arquivamento, né, e que parece ser uma questão, acho que vai entrar cada vez mais, né, em cena aí nas discussões em torno do digital, né, Vinícius, que está estudando isso, Rejane, que está lidando lá com o Atlas, né, e imagino que experimentando na prática alguns desses problemas que vão se colocando, né, vocês têm percebido isso aparecendo não só como uma preocupação de quem está produzindo, mas no sentido de se identificar alguns caminhos já para arquivamento que sejam pensados por esses produtores digitais? Porque eu penso aqui, Natália estava falando sobre os jogos, né? E isso vai ter algumas implicações até nas nossas metodologias de pesquisa, né? Então, quando você vai estudar um game, você precisa de pensar em formas de, né? E aí pensando num arquivamento de uma leitura feita a partir daquele jogo que é realizado, né? Você vai criar aí algumas estratégias para isso. E como que isso pode ser pensado quando a gente está trabalhando aí com grandes repositórios, que vão lidar com materiais em formatos muito diversos, né? Se vocês têm percebido questões, né, e proposições já nesse sentido. A Natália tinha levantado a mão, você queria emendar uma questão, Natália? Não, eu ia só fazer uma questão para o Vinícius, mas... Tá bom, então, eu sem relação. só vou dialogar um pouquinho com a Maria Elisa e depois para você fazer a questão. Maria Elisa, não é uma preocupação dos autores. Não é. Sim, tenho conversado com isso com os autores que a gente tem entrevistado, não muitos, mas temos entrevistado alguns autores, oficialmente e extraoficialmente também, né? Alguns autores com os quais a gente ainda não fez entrevista, mas temos conversado em ocasiões informais. Não há uma preocupação. Assim, quando a gente, depois que a obra se perde,
a gente percebe que aí existe uma preocupação. Então, quando está na iminência de se perder, né? Aí a gente percebe que há uma preocupação, aí os autores nos procuram para tentar saber se a gente tem alguma solução para restauro das obras, e a gente não tem, né? Talvez até tivéssemos, se tivéssemos financiamento, enfim, que isso envolve muita grana, né? Mas o que a gente tem falado muito com os autores, e talvez isso seja algo que as obras mais recentes estejam incorporando, é uma preocupação com a documentação do processo de criação, que, na minha opinião, em termos de documentação de obras literárias digitais, já é meio caminho andado, né? Saber como é que se deu aquele processo, como é que foi feito, quais os softwares, quais as dificuldades, quais as etapas, isso tudo já adianta muito o expediente quando a gente vai fazer um processo de arquivamento dessas obras, que é basicamente o que a gente tem feito, documentar, né? Documentar as obras e o processo de construção delas. Mas em termos, assim, de, por exemplo, essa discussão que é muito da ordem da tecnopolítica, que é de não usar softwares proprietários, passa ao largo da preocupação da maioria dos autores brasileiros, por exemplo. Passa ao largo. Então, infelizmente, não é algo que tem aparecido, não, como preocupação sistemática dos autores, né? Acho só que, pegando o gancho da Rejane, acho que no caso do Atlas, tem uma iniciativa do Fábio Fon que acaba impactando o que está disponível ou não de maneira muito grande, porque muitas das obras que estão em Flash no Atlas estão na mesma base, né? Que é a revista. Bem lembrado, Vinícius. E aí, como a Artéria 8, o Fábio trabalhou em colocá-la disponível de novo via o emulador Ruffle, isso sobe muitos dados, né, da porcentagem de obras que estão emuladas. Mas é que é uma iniciativa centralizada de um editor e não dos criadores, no caso. Algo meio que assim. Natália, quer... Acho bom que eu tenha falado, possa falar agora, porque era uma questão que se relaciona exatamente com essas questões tecnopolíticas. E, na verdade, não era uma pergunta ou uma questão de verdade, era mais um compartilhamento de uma ansiedade, né? Que essa morte do Flash, ela exemplifica para a gente, traz à tona, né? Duas questões críticas na questão da produção de conhecimento e também de arte dentro desse ambiente digital, que é, como o Vinícius mencionou, a questão da obsolescência programada, e a gente fica refém, né, dessas empresas, e também a questão da acessibilidade, como que a gente né, se livra dessas ferramentas que significam tanto para, enfim, para o primeiro acesso de pessoas que não são especialistas naquilo, e também para pessoas que não têm simplesmente a banda larga para baixar coisas, uma Unity da vida, entende? São duas questões, assim, muito centrais, e para engatar em algo que eu acho que a Maria Elisa mencionou nos comentários, a questão do podcast em vídeo, eu nunca tinha ouvido esse termo, joguei no Google, pois é, né? Joguei no Google e me parece que o Spotify está com uma iniciativa aí de talvez competir com o YouTube, né? E daí eles transformaram a aba deles de podcast em algo parecido com um podcast em vídeo, que é meio que um vídeo, né? Mas é curioso, pensando nisso tudo, é curioso que a gente, inclusive nós na academia, não só no dia a dia, mas nós na academia dependamos dessas plataformas e do que elas decidem para definir os gêneros com os quais a gente trabalha, né? A gente, só porque o Spotify inventou que existe podcast em vídeo, a gente precisa concordar que existe, que isso não é uma questão lógica, enfim, que não bate. É triste isso, né? Muito triste. Enfim, só um desabafo. E se o Vinícius quiser comentar em cima disso, a questão política da morte do Flash, fique à vontade. É um gancho muito interessante, Natália, esse que você coloca, porque se tem, por um lado, sim, a coisa, né, essas ferramentas comerciais, código fechado, elas são sempre
mais sujeitas à obsolescência, né? Elas estão sob o desígnio de uma empresa, ao mesmo tempo como elas estão protegidas pela força motriz de divulgação de uma empresa, elas acabam sendo mais acessíveis. Elas têm melhores testes de usabilidade, elas são massivamente distribuídas. Uma contradição, né? Olha isso. Então, se a gente pensar, por exemplo, o Instagram, o Facebook, não tem como ser mais fácil de usar, mais transparente e a força da empresa que, ao mesmo tempo... Enfim, já estou me repetindo. Mas elas acabam se tornando ubíquas e mais acessíveis também por um modelo de negócio. Então, o Flash, o modelo de negócio do Flash, a Adobe não ganhava por cada joguinho que o cara jogava. A Adobe ganhava muito mais em cima da propaganda, diferente da loja de aplicativos. Na loja de aplicativos, a Apple lucra por cada joguinho que eu baixo. E essa coisa da Apple é interessante, porque quando a gente fala o fim do Flash está muito relacionado com a ascensão da Apple, né, a campanha do Steve Jobs contra o Flash, etc e tal, porque os padrões da Apple eram diferentes, supostamente mais seguros, supostamente de melhor usabilidade, supostamente mais bem adaptados para o celular, etc. Só que quando a gente volta de novo para o Atlas, essa maravilha, essa coisa toda que a Apple faz, não se revela na nossa literatura digital. Tem uma obra em iOS no Atlas da literatura digital brasileira. Enquanto a gente tem uma carraiada de obra, mais da metade são em Flash. O que também tem a ver com o modelo de negócio, né? Porque a Apple, né, o Steve Jobs colocando a Apple como uma futura grande dona dessa fatia de smartphones. De fato, a Apple é mais de 50% do mercado no Reino Unido, nos Estados Unidos, mas ela não tem essa fatia de mercado num país na periferia do tecnocapitalismo como o Brasil. Então, o que o iPhone representa nos Estados Unidos em termos de mercado não é nem de perto o que o iPhone representa no Brasil. Então, o que é literatura digital para iOS num país como o nosso? Que mais? Alami, você gostaria de fazer... Estou vendo que você colocou um comentário bacana aqui no chat. Você gostaria de fazê-lo via microfone? Sim, é uma questão muito técnica, mas eu acho que ela é importante porque a obsolescência ela diverge da evanescência. Tá? Obsoleto é aquele dispositivo que não consegue mais rodar uma atualização de um sistema operacional ou de uma versão diferente de um determinado aplicativo. Tá? E a evanescência é quando, como aconteceu com o Flash, quando você não tem mais acesso, não tem mais atualização, não tem mais suporte, e as novas máquinas acabam por não rodar, tá? Que é muito em função dos navegadores, né? No Chrome, por exemplo, você tem que instalar, no Chrome, no Edge, você tem que instalar uma extensão diferenciada para poder continuar rodando, porque o Flash, basicamente, você, Vinícius, sabe muito mais do que eu, óbvio, tá? Mas ele era uma forma de você ler o material via navegador. Então, você fazia o SWF para aquilo. Tá? Eu estou lembrando do tempo da Macromedia, em que a gente fazia trabalho desse campo. Tá bom? Mas me perdoe, minha voz está ruim, eu não sei nem como é que vai ser amanhã. Eu estou com algo aéreo aqui na garganta. Perdoe. Obrigado, Alami, pelo comentário e pela dica da diferença conceitual. Eu não conhecia, vou até pesquisar mais sobre o assunto. Se eu quero ficar 3 anos estudando Flash, preciso saber melhor essa nomenclatura. Te agradeço. E interessante a coisa do navegador, porque estou participando faz um tempo desses eventos da ILO, né, de uma organização norte-americana e tal, e falando sobre Flash, mas não tinha descoberto até então um mecanismo que eu pudesse, na minha casa, voltar a olhar essas obras.
foi no diálogo com pesquisadores de outros países na periferia do tecnocapitalismo que eu fui descobrir, por exemplo, o Pale Moon, né, que é um navegador que roda super bem no Flash, você não precisa de um plugin, você não precisa de uma extensão. Foi, inclusive, conversando com o Johanna, lá da base de literatura eletrônica africana. E o Johanna falou, olha, não, aqui na África a gente usa muito. O Pale Moon é uma solução simples, gratuita, que não precisa instalar mais nada, etc. e tal, e que foi a solução para a minha disciplina de literatura na graduação. É muito mais fácil eu pedir aos alunos que baixassem um navegador como o Pale Moon do que pedir que eles tivessem um plugin, ou que eles tivessem isso, aquilo outro. Foi a melhor solução. Diga lá, Lamir. Perdoe novamente, eu tive uma situação aqui acabamos de inaugurar um prédio voltado para humanidades digitais e, infelizmente, houve uma tentativa de eliminação daquilo que se considerava obsoleto. Eu tive que brigar um pouquinho, porque eu tenho máquinas preparadas, são máquinas que elas foram montadas há 10, 12 anos atrás, e elas não têm qualquer atualização. Então, eu tenho o Netscape funcionando, ele roda o Flash sem menor problema. Mas você precisa usar esse artifício. E o sujeito que lida com a parte de hardware aqui do Centro de Ciências Humanas justificou a recolha dos meus equipamentos, dizendo, são materiais obsoletos, não precisa mais, ninguém mais usa isso. Tá? E uma coisinha, Vinícius, desculpa comentar, tá? Mas eu é que faço o detalhe do termo evanescência. Está um artigo meu publicado na Matlit, a Materialidades Literárias lá de Coimbra. Tá bom? Coloca o link aqui no chat, Alamir, por favor. Já, já. O que mais, pessoal? Mais perguntas? Mais ideias para o nosso debate? Não? Bom, então... Obrigado, Elamir. Já estou aqui baixando. Então, né, se a gente não tem mais nenhuma contribuição para essa etapa, eu acho que a gente encerra a sessão de hoje. Lembrando que amanhã nós continuamos com muita alegria, amor no coração e café, porque é às 8 da manhã do fuso de Brasília, às 7 da manhã do fuso de Cuiabá, estaremos juntos novamente aqui para a 4ª sessão do nosso simpósio. Obrigado por vocês terem vindo hoje, gente. Foi muito bacana a conversa. Agradeço tchau, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, tchau. Obrigada, boa tarde.